Vamos lá, boa tarde. Gente, vamos dar início à nossa aula, né, de terça-feira. Eu falei para vocês que na aula passada eu ia dizer para vocês com clareza, com certeza, a turma que estava na frente na entrega de atividades, né? Não é mais o sexto E. Quero dar aqui os parabéns para a turma sexto B. Sexto B, por um aluno está na frente do sexto E. Então, o sexto E, 11 alunos entregaram a atividade, o sexto B, 12 alunos entregaram. Tem turma aí que tem 2 pessoas que entregaram, né? Mas eu sei que vocês vão se esforçar na próxima e que todos vão me entregar aquele resumo que eu pedi. Lembra aquele resumo que eu pedi do início do capítulo? Todos vão me entregar, eu sei, tô crendo que todos fizeram, todos vão me entregar esse resumo quando eu pedir. E no kit merenda, o terceiro kit merenda, vai uma apostila também com algumas atividades, eu acho que com 2 ou 3 atividades, se eu não me engano. E aí vocês vão resolver e todos vão me entregar também com certeza, e as outras que virão, né? Eu sei que vocês vão começar aí a entregar e vão arrasar. E aí vai ficar até difícil de escolher qual é a turma que tá se saindo melhor, né? Mas vamos lá, vamos seguir. Nós vamos começar hoje falando, não é mais revisão, tá? É um assunto novo e eu vou trabalhar com vocês ainda. Vamos continuar trabalhando a estrutura da Terra, mas vamos falar de 2 tópicos interessantes aí que eu preciso que vocês entendam, que é a formação da Terra, o primeiro tópico. Quem tiver o livro vai acompanhar no livro. Quem não tiver vai ficar bem ligado, prestar bastante atenção para compreender. Se você precisar rever esse vídeo quantas vezes for necessário, reveja o vídeo. E quem tiver alguma dúvida, pode escrever lá nos comentários lá embaixo. Eu vou deixar para vocês o link, né, do canal no YouTube, e aí você vai lá embaixo, tem uma regiãozinha lá que você pode fazer sua pergunta. E quando eu acessar o canal, eu vou ter acesso a essa pergunta e eu vou estar respondendo, tá bom? Quem tiver alguma dúvida pode colocar lá a pergunta e a gente vai responder conforme der. Sim, vamos trabalhar hoje a formação da Terra e o formato da Terra. Mas vamos começar pela formação da Terra. Vamos entender como é que a Terra se formou, tá? Para falar sobre a formação da Terra, eu preciso entender a formação do Sistema Solar. Veja bem, eu tenho algumas teorias de como a Terra pode ter se formado. Uma delas eu vou trabalhar hoje aqui com vocês. Uma delas é científica, uma teoria científica, né? E eu vou trabalhar com vocês aqui hoje. A outra teoria que eu gostaria de trabalhar com vocês é sobre a teoria do criacionismo. Veja bem, eu tenho várias teorias de como a Terra, de como o universo se formou. As 2 teorias mais que constantemente tem embates aí é a teoria do evolucionismo e a teoria do criacionismo. Dentro da teoria do evolucionismo, eu tenho dezenas aí de possibilidades para o surgimento da Terra, tá? E eu vou trabalhar uma delas hoje aqui com vocês. E vou estar falando também sobre a teoria do criacionismo. Eu acho que é interessante vocês conhecerem as 2 teorias. Só que essa do criacionismo, eu não vou falar detalhadamente ela hoje aqui, mas eu vou estar mandando depois um vídeo para vocês explicando direitinho ela, ok? Vamos lá. Acredita-se, gente, que a Terra surgiu e no mesmo período que ela surgiu, surgiram os outros planetas. Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, né? Surgiram no mesmo período que a Terra surgiu. Essa é a ideia que se tem. Ela é uma ideia muito aceita, é uma das mais aceitas. A ideia é que existia uma estrela gigante no planeta, no universo, no universo, que é como se fosse um sol gigante, muito grande, e ela explodiu. Quando ela explodiu, as partículas dessa estrela foram jogadas no espaço. E com o passar do tempo, depois de alguns anos, de muitos anos, na verdade, essas partículas foram se unindo novamente. E uma delas se uniu e deu origem ao Sol. E as outras partículas que ficaram por aí, mergulhadas no espaço, foram originando os planetas, a Lua, os asteroides,
né? E todas as outras partículas, todos os outros corpos que existem no sistema solar, os satélites naturais dos planetas, que são as luas, né, dos planetas, foram originados pelas outras partículas que ficaram espalhadas. E aí formou-se o sistema solar, tá? Essa é como eu falei anteriormente, é uma ideia muito aceita pela comunidade científica. Mas como que a Terra se formou? Como era a Terra primitiva, né? Eu comentei um pouquinho, cheguei a comentar um pouquinho sobre isso no vídeo anterior, da semana passada, da quinta-feira passada. Mas aí hoje a gente vai tentar entender bem como é que isso acontece, né? Como a Terra se formou. Primeiro, para começar, a formação do planeta, ela vai acontecer num período em que eu não tenho aí baixas temperaturas no planeta. Eu vou ter altas temperaturas altíssimas que impossibilitam inclusive a existência de vida no planeta. Devido ao grande número de vulcões que existiam no planeta, na Terra primitiva, essa superfície terrestre era muito quente, temperaturas muito elevadas, inclusive água no estado líquido não existia, existia apenas água no estado gasoso, né? A terra era tão quente que a água não conseguia permanecer no estado líquido, ela evaporava, ela só existia em forma de vapor. E lembra que nós vimos, ainda quando estávamos indo para a escola, que uma das coisas que um planeta precisa ter para que haja vida nele é a presença de água. Se eu não tenho água no estado líquido, não tem a possibilidade de haver vida naquele planeta, porque nós precisamos de água para absolutamente tudo o que nós fazemos. A nossa célula, para funcionar, precisa de água, já começa por aí, né? Então, os planetas que já foram encontrados no sistema solar, alguns deles possuem água, mas no estado sólido. Isso não é possível e por isso não há a possibilidade de haver vida nesses planetas. Somente a Terra, por enquanto, é um planeta capaz de permitir que o ser humano, que o ser vivo se desenvolva e cresça aqui, ok? Então tá, a superfície da Terra primitiva era composta por vulcões que constantemente entravam em erupção, jogavam aquela lava e aquela lava com o tempo ia se resfriando. A superfície do planeta Terra, depois de milhões de anos, foi tornando-se mais fria, foi aquecendo menos. E esse resfriamento da superfície terrestre, com o passar do tempo, a superfície, que é a crosta terrestre que nós conhecemos hoje, foi se solidificando. Aquela lava que caía dos vulcões foi tornando-se sólida. Por quê? Porque a Terra foi resfriando, foi esfriando, foi ficando mais fria. Então aquela lava foi se esfriando e tornou-se sólida. Então, formando assim a crosta terrestre, né? Uma fina camada de rochas que existia sobre a Terra, ok? E ao longo desse processo, esse processo foi um processo muito lento, um processo que demorou muitos anos para que ele acontecesse. E ao longo desse processo, a atmosfera terrestre foi se formando. O que é a atmosfera? É uma camada composta por 5 subcamadas, nós vimos isso nas aulas presenciais ainda na escola, 5 subcamadas e cada camada tem um papel dentro dessa estrutura toda aí, tá bom? E a atmosfera foi sendo formada nesse período aí, onde foi acontecendo o resfriamento da Terra. Com o passar do tempo, a temperatura do planeta vai diminuir o suficiente para que a água que está no estado gasoso comece a mudar de estado, passando a tornando-se uma água no estado líquido. E essa água no estado líquido, ela vai escorrendo e se acumulando em regiões, formando os oceanos. Então, essa é a teoria para a formação dos oceanos, tá bom? É uma teoria, como eu falei anteriormente, bem aceita. E isso aí foi fundamental para que eu começasse surgir as primeiras formas de vida no planeta Terra. Lembre, eu estou falando aqui sobre uma das teorias da evolução.
Essa não é a teoria do criacionismo, é uma das teorias da evolução. E eu vou mandar um material para vocês, uma fotozinha. Quem quiser imprimir, pode imprimir, colar no caderno. Quem não quiser imprimir, de repente quiser desenhar no caderno, muito legal, desenha e pinta. Sobre as várias teorias que existem, teorias da evolução, sobre as várias, né? Você vai poder ter contato melhor com esse assunto, com esse tema aí. Essa daqui é só uma das que eu estou colocando aqui para vocês, ok? Então nós entendemos já uma dessas teorias da evolução, que é como a Terra surgiu, como a Terra se formou. Inicialmente uma grande explosão aconteceu, e partículas foram espalhadas pelo espaço, e essas partículas foram se unindo e formando os planetas que nós conhecemos hoje. E aí, segundo passo, a Terra primitiva começa a se formar. Forma-se a atmosfera, a Terra vai se resfriando e a água vai mudando seu estado de gasoso para líquido e vai formando os primeiros rios aí. E há diversas hipóteses, gente, para explicar a origem e a existência de vida na Terra, tá? A existência da Terra. Alguns cientistas acreditam que ela se formou, que no interior da Terra existiam vulcões. E essas erupções vulcânicas que foram acontecendo foram liberando água. E aos poucos essa água foi saindo dessa região, né, do centro da Terra. A água foi saindo do centro da Terra e foi sendo depositada em outros locais e formando os rios aí, tá bom? É uma outra teoria também, tá? E aí a gente vai comentar sobre isso também em outros vídeos. A água vai se acumulando e vai dando origem aos primeiros rios aí. E outra teoria também, uma terceira, é de que essa água no estado líquido foi trazida para cá, para a Terra, porque cometas e asteroides congelados foram caindo aqui em forma de gelo, né? Foram caindo na superfície terrestre e foi derretendo e formando aos poucos os rios, os oceanos, os lagos, tá bom? Bora falar agora na página 46 sobre formato da Terra. Lá na página 46, se vocês puderem abrir, quem tem o livro, abra lá, eu tenho o formato, o desenho do planeta Terra, e eu tenho algumas estruturas que vale a pena a gente ver. Eu vou já comentar sobre elas agora, mas antes eu quero trabalhar com vocês o tema o planeta genoide. O que é o planeta genoide? Da onde vem essa palavra genoide, né? Essa palavra genoide é uma palavra grega. Esse gel quer dizer terra, tá? E oide é a forma. Então, a forma da Terra. Eles denominam, então, o planeta Terra como planeta geoide. Um planeta que tem uma forma, né? E usam aí o nome Terra também para designar. Planeta que tem forma de Terra. Ok, vamos seguir. Então, o formato da Terra, hoje em dia, se aceita, né, que o formato da Terra é arredondado, é esférico, forma uma esfera. Lembra lá de matemática? O círculo, né? Uma esfera. Só que essa esfera não é completamente redonda. Ela tem um leve achatamento nos polos. No polo sul aqui em cima e no polo norte também tem um leve achatamento. Mas como foi que eles chegaram a essa conclusão? Né? Foram muitas pesquisas, foram muitos estudos. Antigamente, acreditava-se que a Terra ela era plana, porque as pessoas não tinham equipamento para visualizar a Terra do espaço ou para calcular as distâncias de uma região para outra e assim determinar se ela era redonda ou plana. Então, as pessoas imaginavam que a Terra era plana pelo que elas viam. Se elas olhassem assim para o horizonte, um deserto, imagina um deserto gigantesco, e elas olhassem lá para o final e elas viam algo reto, né? Algo reto, então elas imaginavam que era. Imagina você na rua da sua casa, na rua principal aí, na Avenida Santana, aí em Macapá. Você está no início da rua e você olha, tá tudo reto ali, né? Tem uma curva, tem outra, mas você não vê nada caindo. Então, pelo que você está vendo, a Terra é reta, é plana, né? Então, era essa a ideia que as pessoas antigas tinham. A Terra era plana justamente por isso aí, porque elas pegavam como elas viam, o que elas viam, do que elas viam, elas chegavam às suas conclusões para afirmarem aí
que a Terra era redonda. Só que os astrônomos e os filósofos não se conformaram com essa ideia de que a Terra era redonda, de que a Terra era plana. Então eles começaram a estudar, começaram a se aprofundar, a estudar e começaram a chegar à conclusão de que a Terra era arredondada e não reta, e não plana, né? Não reta. Observe essa imagem na página 46 desse menino. É uma das evidências de que a Terra, eu vou colocar para vocês duas evidências de que a Terra é redonda, tá bom? Tem a imagem de um menino aí na página 46. Para quem não tem o livro, eu vou colocar a imagem aqui no cantinho, aí você vai poder ver no vídeo que eu tô gravando agora, tá? Existem formas simples de verificar se a Terra é aproximadamente esférica ou se ela é reta, né? Eu tenho aí um menino, olha pro livro de vocês aí, tem uma representação esquemática aí da observação de um barco que ele vai se afastando da costa terrestre, ele vai se afastando cada vez mais. Se o planeta fosse plano, gente, se ele fosse reto, o barco ficaria cada vez menor à medida que ele ia se afastando, tá? E ele ficaria tão menor que ele ia acabar desaparecer do nosso campo de visão. Ele ia acabar desaparecendo do nosso campo de visão. Ia chegar uma hora que nós não íamos conseguir mais enxergá-lo, de tão longe que ele estaria. Mas não é exatamente assim que vai acontecer, tá? Quando a gente observa um barco navegando em direção ao horizonte, lá distante, além da imagem dele diminuir em tamanho, por causa de como nós estamos enxergando o barco, é impossível nós enxergarmos o barco inteiro, ele vai cada vez ficando menor na nossa visão. O casco, ele vai desaparecendo. O casco do barco vai desaparecendo, depois some parte das velas, até sumir a embarcação inteira. Então dá a ideia, aí você olha para a segunda imagem no livro de vocês, de que o barco tá fazendo, ele tá aqui, né? Ele vai fazer esse movimento aqui, ó, acompanhando o movimento do planeta Terra, tá? Essa é a ideia que nós temos aí. Outra forma de nós percebermos, outra forma que os astrônomos e que os filósofos perceberam que a Terra provavelmente seria redonda, observando as estrelas. Eles começaram a perceber, imagina aí, eu tenho o Brasil no globo terrestre e lá em cima eu tenho América do Norte. O Brasil está na América do Sul e lá em cima na América do Norte, que é os Estados Unidos, tá? Existem algumas constelações de estrelas que eu consigo ver no Brasil e quem está na América do Norte não consegue ver. E existem algumas constelações que aparecem lá para os americanos que eu aqui no Brasil não consigo ver. Então, devido a essa ideia aí, a essas observações que foram feitas, eles percebem, os astrônomos chegaram à conclusão de que a Terra só poderia ser redonda. Porque se ela fosse plana, tudo que eu visse aqui no Brasil, olhasse para o céu, se eu visse uma estrela nessa posição aqui no Brasil, quando eu chegasse lá nos Estados Unidos, eu veria na mesma posição e a mesma estrela que eu estou vendo aqui. Mas não é isso que acontece, né? Então, devido a essas análises, eles foram chegando à conclusão e tendo cada vez mais certeza de que a Terra seria redonda. Mas, além disso, além dessas evidências, essas duas evidências que eu coloquei para vocês, tem também um pesquisador chamado Eratóstenes. Tem aí o experimento dele no livro, na página 46, para quem quiser ler depois, mas eu vou relatar rapidinho aqui para vocês, tá? Eratóstenes fez uma experiência e nessa experiência ele usou aí duas regiões diferentes. Ele percebeu que lá no Egito, todos os anos, na mesma data e no mesmo horário, o sol iluminava a água de um determinado poço. Então, lá no Egito, tinha um poço e todos os anos, ele coloca aí, deixa eu ver se eu acho aqui, meio-dia, no horário de meio-dia, sempre no dia 21 de junho, essa luz, a luz solar entrava dentro do poço. Ela não iluminava a lateral do poço, ela iluminava somente a água dentro do poço. Então, qual foi a conclusão que ele chegou?
que naquela data, naquele horário, todos os anos o Sol estava reto, na mesma posição, certo? E nessa mesma data, só que em outro lugar chamado Alexandria, onde Eratóstenes morava, não acontecia isso. Quando o Sol está bem em cima da nossa cabeça, não existe a sombra. É como se a sombra estivesse embaixo do nosso pé. Se o Sol está desse lado, a nossa sombra aparece daquele lado ali. E se o Sol está desse lado, a sombra aparece desse lado aqui. Não é assim? Quer ver? Você pode fazer o experimento com uma lanterna, com uma vela. A vela é perigosa, é melhor com uma lanterna. Ou então espera o Sol no período da manhã e fica em posições diferentes ali no teu quintal ou na tua janela, não sei, para você fazer esse teste aí. Então, o que ele percebeu? Que lá em Alexandria, onde esse pesquisador morava, o Sol, nessa data de 21 de junho de cada ano, o Sol não ficava em cima da cabeça dele. O Sol ficava um pouco pro lateral e a sombra dele aparecia, um pouquinho de sombra lá no chão. Então, com base nisso, ele entendeu que a Terra era arredondada, porque se fosse plana, a mesma coisa que aconteceria no Egito naquela data estaria acontecendo também lá em Alexandria, onde ele morava. Ou seja, o Sol estaria bem em cima da cabeça dele e ele não veria sombra do corpo dele no chão. Ok? Deu para entender aí? Aí são algumas teorias e como eu falei para vocês, eu vou mandar um mapa mental, que são algumas informações sobre as outras diversas teorias que existem, tá? No mais, a gente vai ficar por aqui. Na aula que vem vou trabalhar com vocês as partes do solo, os minerais, tudo que compõe o solo. Aí, acredito eu que na semana que vem a gente já deve começar um conteúdo novo, tá? Deus abençoe vocês aí e a gente se vê na próxima aula, ok? Tchau!